E vamos ver as principais atualizações do Cachaceiro. Inscreva-se e deixe o like em Janúncio Ferreira. 77% de imposto que se arrecada no Brasil é só para pagar a dívida externa. Já passa de 10 trilhões. A dívida continua aumentando e os juros da dívida aumentando, consumindo os impostos que os brasileiros pagam. Por mais que aumente essa carga tributária para nós jumentos pagar, ela se torna impagável e sobra 23% para pagar todos os gastos da máquina pública do governo. É insustentável. Você sabe quantos deputados federais tem no Brasil? Muita gente não sabe. Eles foram aumentando, porque os políticos só aumentam gasto, né? Em vez de eles cortar gasto, eles falam do governo federal, mas não é só o governo federal. Eles sempre só aumentam. A coisa de gastar gasto no Brasil é uma coisa sem fim. Só o gasto da máquina pública é só aumentando. Então era 513, que é deputado demais, a meu ver não precisa, que muitos está lá, vota projetos que nem eles sabem o que estão votando. Vota qualquer coisa lá, muitos não sabem nem o que está fazendo. Pois é, você sabia que tem 531 deputados federais? Não é um absurdo? Cada deputado pode ter 25 assessores. Olha a bagunça no Brasil. Por isso que eu digo, o Brasil é insustentável. Você sabia que tem 29 partidos políticos? Pois é, eles foram aumentando, porque eles só aumentam. Você sabia que prefeitos no Brasil tem 5.569 prefeitos, aí vem vice-prefeitos. Cada prefeito tem aquele monte de gasto, tudo é gasto da máquina pública. Deputados estaduais. Você sabia que no Brasil tem 1.059 deputados estaduais? Todo esse povo, essa máquina pública aqui, tem aquele monte de assessores, monte de segurança, carros, é gasolina, é escritório, é uma máquina grande, é advogados que trabalham para esse povo, é uma coisa muito grande. Os gastos é assim, são bilhões, um gasto, a máquina pública gasta demais. Você sabia que vereadores no Brasil, você sabia disso? Os dados é assustador. Eu não estou falando nem quanto custa, que as pessoas não vão acreditar. Tem 60.311 vereadores no Brasil. Também é outros. Tem gabinete, cada vereador tem seu gabinete, tem suas coisas. Aí, 60 mil multiplica umas 5 vezes de gente. Cada vereador tem assessores, aquela coisa toda pública que encaminha junto. Esse gasto da máquina pública aqui, mensalmente, é mais de uns 50 bilhões para pagar esse povo. Não dá. Dinheiro de imposto. Aí você vai ver no Brasil quantos pagam imposto e quantos não pagam. O Brasil só está aumentando gente que vagabundos, que não quer trabalhar. Olha, o Brasil são 213 milhões de pessoas aproximadamente. Presta atenção, são 213 milhões, eu repetindo. Você acredita que do Bolsa Família, pendurado em penduricalhos do governo, foi aumentando o PT, aumentando, pagando para gente, aumentando gente a troco de voto, né? Porque a ideia do PT é pegar R$ 1.000 de um trabalhador que ele paga de imposto, dividir para 10 pessoas, ter 10 votos. Essa é a ideia do PT. Pois bem, você acredita? 94 milhões, se nós temos 213 milhões de pessoas no Brasil, 94 milhões de pessoas no Brasil depende de Bolsa Família e penduricalhos que o governo paga, bujão de gás, 94. Então, dá quase a metade da população que depende do governo. Aqui a quantidade de prefeitos, deputados, gente, assessores, máquina pública, é carro, gasolina, é combustível, passagem de avião, sem contar que desses dados de político que eu dei, uma grande parte deles está roubando o Brasil, junto com quadrilhas, é o que se vê todo dia as notícias. Pois bem, você sabia que, olha, 94 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família. Você sabe quantos aposentados tem? 25 milhões de aposentados. 25 milhões. Você sabia que para pagar o Bolsa Família, há uns 5 anos atrás, os governos gastavam 30 bilhões para pagar o Bolsa Família. Era muita gente. Agora o governo precisa de 180 bilhões para pagar o Bolsa Família. São 94 milhões.
Por isso que não dá certo, vai falir, é a questão de tempo. O Brasil é rico, mas vai falir sim. 25 milhões de aposentados. De um desses, eu sou um aposentado. Então, 25 milhões. Aqui, 94 para 95 milhões de Bolsa Família, mais 25 milhões de aposentados. Aqui já vai para 120 milhões de pessoas. Se tem 213, já diminuiu de 100 milhões de pessoas que está nativa. Mais 13 milhões de funcionário público. Olha, 13 milhões já vai aí para mais de 130 milhões de pessoas que está agarrado em coisas de governos. Para o governo pagar o funcionário público, só o funcionarismo público, para ele pagar por ano, passa de 300 bilhões. Só os aposentados. E o serviço público passa de 350 bilhões que o governo tem que gastar. Por aí você vê. Então, se tem 203 pessoas no Brasil, 213 milhões, 135 mais ou menos, depende de coisas do governo. A conta não fecha. É o caminho de uma questão de tempo. Aí tem a roubalheira, políticos ladrão, que nem lavando dinheiro aí, vê o Banco Master, meninos envolvidos em coisas, políticos por detrás. Então, os governos, o Congresso custa dinheiro demais, eles dão aumento que eles deram no funcionarismo público custou 25 bilhões a mais, só o reajuste. E assim vai, eles aumentam as coisas quando quer, dinheiro não tem limite, dinheiro público, eles não cuidam do dinheiro público como fosse deles, de jeito nenhum. Muitos são empresários, cuida bem do que é dele, da vida pessoal dele, mas da coisa pública, no Brasil, ninguém cuida direito. Então o que acontece? Eles roubam, o governo dá dinheiro agora para o carnaval, Lei Rouanet, dinheiro para tudo. E esse dinheiro cai de onde? A maior parte cai de imposto de quem trabalha. A carga tributária só aumenta. Você vai comprar um carro no Brasil, um carro que custa 40 mil, ele é vendido por 120, porque 2, 3 carros é de imposto para o governo. Aí o governo dá um bujão de gás. O governo é bom dar um bujão de gás. Quem está pagando é quem trabalha. O trabalhador, além dele ser desprezado no Brasil, de ser o verdadeiro jumento, não é os petistas. É o trabalhador, o cidadão que trabalhou a vida toda, eu e você. Nós somos verdadeiros burro de carga. Quem tem valor no Brasil? Quem tem valor é bandidos. Bandidos é tratado assim, ó. Tratado assim. O cidadão de bem só serve para pagar imposto, taxa. Agora vão taxar o Pix, taxa tudo. É taxa, o taxado. Aí tá aí, o Haddad. Só criando taxa, o governo criou a cada 37 dias um novo imposto, o governo Lula. O governo Lula é um cara que não entregou, está 24 anos no poder, dizendo tirar o povo da pobreza, mas ele está criando uma população aumentando. Uma população no Brasil de pobres para miserável. Daqui a pouco está todo mundo no Brasil no Bolsa Família. As grandes empresas estão indo embora daqui. Agora imagina você, aprenda uma vez por toda. Quem é rico vai ficar aqui? Não. Porque ele olha para cá, o rico tem informação. Ele vê em segurança jurídica, o Senado, o Congresso, ao Colombo com moto lacrando tudo. É CPI, eles barram tudo, o governo lacra. Os dados do governo é tudo mentiroso. Agora um escândalo grande tá para sair é do IBGE. O IBGE, tiraram as pessoas do IBGE, botaram só pessoas do PT. O PT, olha, instalou, eu não estou aqui criticando ninguém, é verdade. Ele pôs dentro do exército, o exército hoje é um exército de maricas, de gente sem vergonha, a maioria, que era uma instituição. O Congresso Nacional, o Senado, é tudo aparelhado. A PGE, a Ordem dos Advogados, sabe, todas as instituições do governo, na cabeça do governo, aparelhou. Qualquer que seja o governo que ganhar no Brasil, tem que dar um jeito de acabar com essa coisa. Porque senão ele não governa, que nem Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro ia fazer, os ministros do Supremo, tá lá cheio de esquerdista, não deixava. Olha os escândalos lá dentro. É o que se vê. O Brasil tá afundando, a dívida já passou de 10 trilhões. Aumentando. Vai afundar. Vai chegar uma hora, a Selic só subindo, tá a 15. E a tendência é daí para frente. Então, a situação do Brasil não é nada boa. Um país rico, que era para ser primeiro mundo, mas é um país roubado, gente. Roubado. Essa é a verdade do Brasil.